Recebendo ao vivo aqui no Destaque, mais uma vez, o Thiago Valenciano. Bom dia, Thiago. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham. Legal. A gente convidou o Thiago aqui, porque nós acabamos aí de sair do processo eleitoral. Todo mundo, a grande maioria da população brasileira, de maringaenses também, foram às urnas, né? Para fazer a votação do Senado, do governador, do deputado federal, do deputado estadual, todo mundo com aquela listinha daquele tamanho. E agora a gente conseguiu montar a nossa base de governo, né, da Câmara de Deputados, tanto aqui, no estado do Paraná, quanto lá em Brasília. Como que a gente já pode avaliar, Thiago, essa condição que está tanto o nosso Senado, no Paraná, e a nossa base aqui no estado para o governo? Está muito mista, está difícil para o governador? Como que você avalia? Olha, a gente mudou bastante, né? Foi a eleição da mudança e todo mundo falava o seguinte, que a gente precisa mudar, mas não adianta nada você querer mudança e não votar na mudança. Então, muito se mudou em relação à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal no país todo. As pessoas de fato queriam mudança e mudaram através do voto. Aqui para o estado do Paraná, basicamente, eu acho muito difícil o governador eleito agora, Ratinho Júnior, ter dificuldade em relação à sua bancada. Possivelmente ele deve ter pelo menos uns 30 deputados estaduais juntos com ele aí durante os próximos 4 anos. Então ele vai ter uma base consolidada e facilitada para ele poder governar. Em relação aos deputados federais aqui do Paraná também, a gente mudou bastante. Nós tivemos uma renovação grande, alguns nomes já conhecidos da política mudando de cargo, outros entrando agora, outros ex-prefeitos. Então a gente teve uma alteração grande também. Eu acredito que agora a ideia é que o Paraná possa entrar numa nova fase política. Foi falado muito disso nos últimos dias, na última semana, basicamente, que a gente sai de um processo em que antigos grupos políticos deixaram o poder e novas forças estão se reconfigurando. Então, acho que a gente vai para uma nova era aí no Paraná em relação à política estadual. E como que você avalia esses nossos deputados federais que agora estão lá em Brasília para poder trazer os recursos para cá, que foi para isso que a gente votou neles, com base nos 2 candidatos que estão disputando a presidência? Vai ficar difícil para eles? Dependente de quem ganha? Eu acho muito difícil ficar. Porque tá bastante misto ali o negócio, Tá bastante embolado aí a disputa. Uma mistureira de partidos. Quem era grande ficou pequeno, caso do PMDB, hoje MDB. Muita coisa para acontecer ainda. É um fato que marcou essa eleição, é que pela primeira vez a Câmara de Deputados do Brasil vai ter a maior quantidade de partidos na história. São 30 partidos dos 35 existentes. Quer dizer, tem gosto para todo mundo, né? Não tem como a gente reclamar. Qualquer pessoa ali pode se identificar com algum desses partidos. Mas eu acho muito difícil o presidente eleito não ter essa bancada mais forte também, mais consolidada, porque até aqueles partidos de centro acabam migrando mais para o governo. Então é muito difícil sair disso que já está por aí em relação à presidência da República. É capaz que seja eleito A ou B, mas um dos dois deve ter a maioria na Câmara dos Deputados, sim. Que bom, que a gente precisa disso, né? Funcione bem para que a gente consiga ter essa expectativa de melhora que tanto a gente colocou na hora de votar. Muitos votos brancos e nulos, justificados. Como que você avalia isso, Thiago, quando você parou para ver essa última eleição, né? Existia uma tristeza muito grande e não querer votar, e o povo brasileiro achando que nenhum que está lá valia a pena, né? E a gente escuta até às vezes assim, não vou votar em ninguém, porque ninguém para mim ali tá bom. Como que você avalia? O pessoal foi às urnas, não foi? Como que ficou? Olha, a gente teve, na verdade, número bem pequenininho, assim, a mais daquilo que a gente já tinha historicamente de brancos e nulos. Só que quando a gente vê que a população aumentou, o estrago também aumenta, né? Quer dizer, quanto mais gente votando, mais gente deixou de votar, obviamente, porque proporcionalmente aumentou ali o número. É ruim por um lado porque as pessoas, de fato, disseram novamente que uma parcela delas não quiseram participar. E agora, para o segundo turno, eu estou ouvindo muito isso. Já dei minha contribuição, ainda mais no nosso caso aqui no Paraná, que não tem voto para governador de estado no segundo turno, então as pessoas falam, não quero votar. Muita gente falando, não quero votar, não quero participar, ou não vou votar em ninguém, ou prefiro pagar multa do que lá comparecer, né? Então, muita gente renunciando ao seu direito de votar. Você escolhendo algum dos candidatos, votando em branco e nulo, é importante que você apareça lá para votar. É importante você participar do processo eleitoral para depois você não reclamar. Seja escolhendo ou não escolhendo alguém, você tem o direito de falar, olha, fui lá, estive, participei, votei, querendo ou não o candidato, eu cumpri com o meu papel. Né? Isso é importante, gente, o que ele está falando. Já eu volto com o Thiago, para um cientista político, falar isso muito bem. Assim, André, não só o ato de votar, mas também de acompanhar, né? O que eu achei legal nessa eleição é que aquela história de que a eleição é a festa da democracia, todo mundo vai lá, vota e vai embora, não ocorreu. Quer dizer que as pessoas ficaram antenadas nos últimos anos. Todo mundo está acompanhando, muitas vezes que a gente falou aqui, né? Não basta votar, tem que acompanhar. Sim, da última vez que você veio aqui falou sobre isso. E de fato resultou nas urnas, quer dizer, as pessoas mudaram por quê? Porque elas acompanharam e viram que não estava dando certo.
Nessa eleição, para mim, eu fiquei muito feliz nesse aspecto, que acabou consolidando isso. De política? Sim, consolidou um pouco disso, de que é importante você votar, mas acompanhar o trabalho dos parlamentares. Essa nova Câmara dos Deputados, nova Assembleia Legislativa que nós vamos ter, reflete muito isso. Todo mundo votou, acompanhou e falou, olha, fulano de tal para mim não deu. Não foi bom, não. Fulano de tal não deu, esse deu, aquele não deu, então agora vamos mudar. Legal, até porque quem entrou agora sabe que se pisar na bola, não fizer nada e achar que tá lá com a bola toda e ó, só ficar ali, na próxima nós vamos dar tchau para eles. Né? E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Mas o tchau aconteceu sim, né? Então, foi muito importante. Eu gostei muito do resultado nesse sentido, de que todo mundo está de olho, está prestando atenção, está preocupado com quem vai ser eleito, com quem eu voto, então isso foi muito legal. Isso que a gente está falando é bem legal, sabe que a gente esteve na Argentina, né, algumas semanas atrás, para produzir a nossa série especial, que daqui a pouquinho vocês estão vendo ali. A gente pegou a greve na Argentina. Nós pegamos a segunda-feira lá de protestos na cidade em relação à política deles lá, que também está um horror. E saber que eles têm o Brasil como... lá no Brasil, eles prenderam alguns políticos corruptos. Aqui a gente tem que fazer isso também. Então, infelizmente, por um lado ruim, a gente acaba virando uma referência de luta, né, contra a corrupção e tantas coisas que a gente vê na TV todos os dias. Por mais que seja ruim, por um lado é bom, senão que as coisas estão começando a caminhar aqui, né? Eu acho que o Brasil agora deve caminhar para os próximos 20, 30 anos aí de consolidar mais a democracia, fazer com que os parlamentares cumpram a sua função, que é fiscalizar, que é legislar, que é trazer recursos quando necessário e principalmente ficar de olho naquilo que pode vir daqui para frente em relação à política, né? Quer dizer, mudar um pouco a política, diminuir a quantidade de partidos políticos. Nossa! Acho que essa que é a ideia, é o rumo que a gente está tomando. Tem propostas de alguns deputados, né, em função disso também, de tentar diminuir, isso já é um bom passo para renovar essa situação, né, do país com tanto partido. Sim, a gente já está com o mandamento já da cláusula de barreira, né, que vai reduzir o número de partidos. A ideia é que até 2030 a gente chegue aí no máximo a 10 partidos políticos do país. Então vai melhorar bastante aí. Isso é bom. Esse foi o Thiago Valenciano, ele é cientista político, doutor no assunto. Convidamos ele aqui em especial realmente para fazer um pouquinho desse balanço e vocês entenderem como ficou a Câmara de Deputados estaduais, federais e o nosso Senado lá em Brasília, né, Thiago? Que bom que as notícias são positivas. Houve renovação, houve mudança. Tem que ser otimista, né? A gente não pode olhar para trás, então temos que olhar para frente tentando melhorar sempre, né? Eu acredito sempre. Uma vez falaram para mim assim, nossa, eu fico admirada. Você acredita? Eu acredito. O dia que eu não acreditar mais no país, eu vou ter que catar minha mala e ir embora. Porque você morar, né, num país que você não acredita, isso é muito ruim e frustrante, né? Assim, a gente não pode perder nunca aí o otimismo, né? Jamais. Por pior que você possa pensar que sejam os candidatos, e a gente falou muito disso, tem que votar, tem que ir às urnas e tem que exercer o nosso direito de cidadão para cobrar depois. Porque votou nulo, votou em branco, quer dizer que acabou, né? Exatamente. Além de participar, exercer esse papel de fiscalização e principalmente ser otimista que a gente vai melhorar, né? Isso é legal. Cuidado com os fake news, viu, gente? Pelo amor de Deus, nós já falamos isso várias vezes aqui, sabe, Thiago? Com matérias, né? Não repliquem, não mande via WhatsApp, nem compartilhem em Facebook, Instagram, em nada, aquilo que vocês não tenham certeza. Isso é crime, não pode. E além disso, atrapalha muito a eleição, né? Faz com que fique uma eleição de guerra, como a gente já está vivendo, não é? E piora mais ainda a situação, né? O que é ruim pode piorar. E a gente tem participação nisso. Exatamente, né? A gente tem o papel de filtrar e de procurar a informação mais correta e apropriada possível. Eu recebi esse final de semana um WhatsApp e falei, mas o que é isso aqui que mandou pra mim? Eu não sei se é certeza, eu vi lá e mandei. É da família, tá? Fez isso. Eu tive vontade de catar e se você não tem certeza, por que fez isso? Exatamente. Não pode. Se você não sabe, não faz nada. Discrimina, não lê, não faz. Obrigada, Thiago.